O que aconteceria se você desse um mergulho na Fossa das Marianas? Bem, perto do nível do mar, nada. Mas se fosse em seus 11 quilômetros de profundidade, você seria comprimido. Sabe por quê? Por causa da enorme pressão existente naquela profundidade. A pressão é uma das principais coisas, se não a principal, coisa estudada pela fluidostática. O que é fluidostática? Bem, é o assunto do vídeo de hoje. Bem-vindo à física como você nunca imaginou. E hoje eu vou explicar para você o que é a fluidostática. A fluidostática, ou a hidrostática, estuda o comportamento mecânico dos fluidos em repouso. Essa parte da física teve início com um cientista flamengo chamado Simon Stevin. Ele teve muitas contribuições, além das contribuições fluidostática. Ele foi o primeiro a constatar que todos os objetos, independente de sua massa, mas não de sua resistência do ar, chegavam ao solo ao mesmo tempo, antes mesmo de Galileu Galilei. Ele também provou que seria impossível construir uma máquina que gera trabalho sem que você desse alguma energia para ela. Essa máquina é conhecida como moto perpétuo. Ele também calculou a declinação magnética em vários pontos da Terra. Antes de entrar pesado na hidrodinâmica, a gente tem que entender três conceitos importantes: a densidade, a pressão e a pressão hidrostática. A densidade é basicamente, de forma bem básica, a quantidade de massa que existe em um certo volume. Ela é dada pela fórmula D igual a m sobre V, sendo D a densidade, m a massa e V o volume. Pressão é uma força distribuída em uma certa superfície. Ela é dada pela fórmula P igual a F sobre A, sendo P a pressão, F a força e A área. A pressão hidrostática é a pressão que os fluidos exercem sobre outras coisas. Por exemplo, existe pressão hidrostática atuando em um copo d'água cheio. A pressão hidrostática, ela aumenta de acordo com a profundidade desse fluido. É por isso que você nunca deve dar um mergulho e tentar alcançar o chão da Fossa das Marianas. Pressão hidrostática, ela é dada pela fórmula P igual a dGH, onde P é a pressão, D é a densidade desse fluido, G é a constante gravitacional e H é a altura ou a profundidade, como você preferir. O teorema ou lei de Stevin é o princípio fundamental da hidrodinâmica. Quando eu estava confeccionando o material que eu usei para fazer esse vídeo, para estudar para esse vídeo, não tinha... Eu tinha visto em vários lugares e tal, e em um lugar eu vi princípio fundamental da hidrodinâmica, que era a fórmula e tal, e em um livro que eu tenho de física do ensino médio aqui, estava só como lei de Stevin. Eu achei que era todos a mesma coisa. Quer dizer, eram coisas diferentes, aliás. E não, eles são a mesma coisa. Eu vou disponibilizar no final do vídeo para você tirar uma print, ou, sei lá, eu jogo no Drive e você faz o download do resuminho que eu fiz. Mas não se importe com esse erro meu de usar o princípio fundamental da hidrodinâmica e lei de Stevin, sendo que os dois são a mesma coisa. Eleve esse erro. Que não é um erro, na verdade, é só duas vezes a mesma coisa. É melhor pra fixar. Stevin, ele postulou o seguinte princípio: a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto entre a densidade desse fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Assim, a gente chega na fórmula principal da hidrostática.
que é ΔP igual a dg ΔH, onde ΔP é a variação de pressão entre dois pontos, D, como eu já falei, a densidade, G, a gravidade, e ΔH, a variação de altura desses corpos. Mas a gente pode dar uma modificada nessa fórmula. Em vez de ΔP, a gente pode usar Px para simbolizar um ponto qualquer e Py para simbolizar outro corpo qualquer. Ou seja, Px é igual... Não. Px menos Py é igual a dgh. A gente pode adicionar Py dos dois lados. Do lado esquerdo da igualdade, vai ficar só Py, porque os dois Px vão se anular. E do outro lado vai ficar Px mais dgh é igual a... Pera, eu me confundi. Mas enfim, no final vai dar Py é igual a Px mais dgh. Isso nos permite calcular a pressão de um certo ponto a partir de outro ponto. Isso é muito legal. A lei de Stevin também nos permite compreender vasos comunicantes, que é basicamente, imagine que você tenha algo com o formato de U aqui e que tenha duas pontinhas. Essas duas pontinhas, independente da forma do vaso, por exemplo, pode ser uma gaivota, eles sempre vão estar em nível. Sempre, sempre, sempre vão estar em nível. Isso é por conta da pressão da atmosfera, que, independente da forma do recipiente, ela sempre vai ter a mesma pressão aqui e a mesma pressão aqui. Logo, os dois vão estar em equilíbrio por estarem sobre a mesma pressão. A pressão atmosférica foi medida pela primeira vez pelo italiano Evangelista Torricelli. Eu adoro o sotaque italiano, me perdoa. Ele basicamente selou uma ponta de um vidro de um recipiente de 1 metro de urânio. Ele basicamente pegou um recipiente de 1 metro, selou a ponta, e esse recipiente tinha 1 metro de comprimento. E ele encheu de mercúrio. Daí, ele pegou, tampou o dedão dele e foi pá! Aqui tinha uma bacia de urânio, de mercúrio, e vazou mercúrio pra toda aquela... Pá! Mentira. Ele simplesmente veio aqui, mergulhou na bacia de mercúrio. Não sei porque eu estou confundindo com urânio, mas enfim. Ele mergulhou, tirou o dedão dele e percebeu que o líquido de mercúrio descia só um pouquinho. Ele não descia todo. E ele chegou à conclusão... ele percebeu que o que sobrava nesse tubo eram 76 centímetros de mercúrio. E a única explicação que ele achou era que a atmosfera exercia uma pressão dentro do mercúrio que estava dentro dessa bacia. E essa pressão não deixava que o resto do mercúrio descesse. Assim, chegamos na pressão atmosférica, que é igual a 10 elevado a quinta Pascal, ou newtons por metro quadrado. Pode parecer muito, pode parecer pouco, mas a gente é acostumado a isso. Só que, por exemplo, se a gente fosse lançado ao espaço sideral, a gente explodiria. Porque, como diz Newton, toda ação tem uma reação. A gente é acostumado à ação terrestre. A gente tem 10.000 newtons por metro quadrado aplicados na gente.
Só que no espaço sideral a gente não teria 10.000 newtons por metro quadrado aplicados na gente. Então a gente evitaria os 10.000. Só que não tem 10.000 lá. Então a gente explode. Voltando dos devaneios aqui. A pressão manométrica, ou sobrepressão, é a diferença de pressão entre um gás ou um fluido qualquer e a pressão da atmosfera. Ela é dada pela fórmula P. Você pode atribuir uma letra qualquer. Eu coloquei a letra M. PM é igual a PG menos PATM. PM é a pressão manométrica, PG é a pressão do gás, mas pode ser de um fluido qualquer. PATM é a pressão atmosférica. O empuxo é uma força que atua sobre coisas que estão parcial ou inteiramente afundadas. Agora eu não sei a palavra certa. Submersas. Ela é uma força que atua sobre corpos parcial ou inteiramente submersos. Submersos, tá certíssimo. Ela é uma força que atua no sentido contrário da gravidade. Ou seja, se a gravidade atua para baixo, ela é uma força que atua para cima. É por isso que se você carregar algo numa piscina, por exemplo, quando você subir para a terra com esse algo vai parecer mais pesado, porque a força de empuxo não está mais atuando sobre esse corpo. Arquimedes, o autor da lei de empuxo, ele postulou a seguinte frase: a intensidade de empuxo é igual ao peso deslocado pelo corpo, ou seja, E igual a P, sendo E empuxo e P a força-peso, ou o peso desse objeto. Mas a gente pode escrever isso de várias formas. Por exemplo, E igual a mg, que é massa, vezes aceleração gravitacional. Ou E igual a d vezes g vezes v. Sendo d a densidade, g a aceleração gravitacional e h... Opa, não é h, é v. E v o volume. Basicamente, tudo é a mesma coisa, porque multiplicando d por v você obtém a massa. Multiplicando massa pelo g, você tem o peso. Então tudo vai ser a mesma coisa. Só você tem mais dados em uma forma do que em outra. Como já dito, algo está mais leve quando está submerso. E nisso a gente chega na fórmula do peso aparente, que é basicamente PA, que é o peso aparente, é igual a P. É P? É P, que é o peso real desse objeto, menos E, que é o empuxo. Blaise Pascal foi um cara muito, 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 muito extraordinário. Muito. Ele deu inúmeras contribuições para o estudo dos fluidos e da hidráulica. A unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades para Pressão é o Newton por metro quadrado. Mas essa unidade também pode ser chamada de Pascal, que é uma bela homenagem para esse cientista brilhante que a gente teve o prazer de já ter nessa terra. Segundo o cientista francês, uma pressão externa aplicada a um fluido dentro de um recipiente se transmite sem diminuição a todo o fluido e as paredes do recipiente. Ou seja, vamos supor que eu tenho o mesmo recipientinho que eu citei. Eu tenho aqui algo que meio que tampa, mas ele não tem atrito. Ou seja, eu consigo empurrar ele.
Se eu empurrar esse lado de cá, vai gerar uma pressão. E essa mesma pressão vai atingir o outro lado. É isso que Pascal disse. A pressão que atinge um lado vai atingir o outro lado. Ou seja, a pressão é igual à força pela área, como eu já disse. Mas, seguindo o princípio de Pascal, pressão é igual a força atuando em x sobre a área de x, que também é igual à força atuando em y e a área de y. A fluidostática é uma parte muito legal da física. Ela nos permite entender o comportamento de vários fluidos, inclusive o nosso ar. O ar é um fluido. Líquidos e gases são fluidos. É por isso que a pressão atmosférica é mais baixa em lugares altos. Porque a gente tem uma profundidade do ar menor nesses lugares. Em suma, a gente tem menos ar acima da gente. É menos pressão sobre nossas costas. Também é por isso que a gente precisa de uma menor temperatura para aquecer, por exemplo, água, mas é qualquer coisa, em um lugar com menos pressão. Porque quanto menor a pressão que você tem, menor a temperatura que você precisa para, por exemplo, ferver a água. A diferença de pressão também é o que faz a gente sentir nosso ouvido trancar quando a gente sai de uma viagem de avião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A fluidostática é muito top. Até uma próxima. Fui!